Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento Universitário. A dica é deste livro, tá? Esse livro é muito especial para mim, porque eu tive o privilégio de ter aula com um dos responsáveis por sua elaboração, um dos colaboradores de sua elaboração, que é o professor Norval Baitello Júnior, uma autoridade quando se trata de estudos da comunicação no Brasil, tá? Bom, vamos lá. Esse é um livro que você vai encontrar com um ótimo preço. Assim, se você for falar para ele num sebo, né? Ele é super baratinho e como valor para conhecimento é descomunal, tá? Ele nos traz uma reflexão sobre a escrita, né? A escrita pela perspectiva de Willem Flusser. E aqui eu vou dar de repente, se isso interessar para o seu universo, para expandir seus horizontes, ele nos traz a reflexão do seguinte: em certo momento, nós começamos a gravar nossa história, nossa existência, então passamos a existir diante de um processo civilizador, né? O mundo passa a ser organizado a partir de uma lógica teleológica, né? De uma linha linear de construção de tempo, por meio da escrita. A escrita, em certo momento, você já deve ter estudado isso, era um privilégio de poucos. Havíamos escribas, né? E o escrever traduz, né, na inscrição, né, de gravar, de talhar, de colocar uma história em algo meio que permanente, né? Como tornar permanente a existência daquilo que seria efêmero, que se dissolveria no espaço, né? Que se dissolveria no tempo. Por meio da escrita, nós conseguimos transmitir todo o nosso conhecimento, todo o nosso aprendizado, mas não somente isso, tá? O escrever, né, como ação, ela atua em áreas muito mais amplas de nosso cérebro do que as atividades atuais, como por exemplo, se você pegar que atualmente a ideia de escrita ela se limitou à reprodução, né, técnica de repetir movimentos para poder digitar um texto, né, seja num dispositivo físico ou virtual digital, nós retrocedemos, né, nós acabamos perdendo essa habilidade de uma comunicação fina, de uma propriocepção mais refinada, mais requintada, né, e acabamos entrando numa era mais que de reprodução de conteúdo. Não bastasse isso, ainda nós hoje temos vários mecanismos que auxiliam, né? O próprio Word, ele permite uma correção gramatical e ortográfica, né? E vai, de certa forma, expropriando nossas habilidades de uma linha de raciocínio de construção de uma narrativa, né? Então, quem escreve, inscreve e talha no tempo uma ideia e um pensamento para o outro, aquele que vai receber essa informação e essa mensagem. Se em determinado momento nós começamos a ficar passivos, né, e até mesmo permitindo que as novas tecnologias substituam nossas habilidades de redação, nós perdemos uma grande conquista da nossa espécie, tá? E eu vou deixar essa reflexão para você no ar, né? É, até onde, de repente, você ou eu, né, nós estamos escrevendo menos do que deveríamos. Só para fazer uma ressalva, você já deve saber a história do Steve Jobs, ele foi para uma universidade para aprender caligrafia, né? A partir desse momento que ele consegue ter o domínio, né, das formas, da beleza, da arte da escrita, ele sai. E um dos principais elementos de vantagem competitiva para ele é essa habilidade de uma nova tipografia, né? Por outro lado também, os novos neurocientistas, né, o pessoal que trabalha e observa a nossa mente no momento em que escrevemos, seja escrevendo um texto, né, de forma linear, né, manuscrita, com a nossa caligrafia, com uma pessoa que digita, uma área muito mais intrincada e rica no processo manuscrito, no processo de redação escrita manual. Então fica uma reflexão para quem quer um livro gostoso para ler aí e se aprofundar um pouco mais no funcionamento da nossa mente, né? E a relação desse funcionamento com algo que nos é tão possível, né? Nós, uma simples caneta, um simples lápis, nós podemos fazer, guardar memórias, fazer uma agenda, e parece ser, né, que tudo indica um hábito que nós estamos deixando para lá. Estamos substituindo por mensagens audiovisuais, como essa que você está recebendo, estamos substituindo muitas vezes somente por olhar para uma fotografia, né, e compartilhar também uma experiência por meio de uma fotografia. Então temos ali toda uma narrativa, né? Temos toda uma forma de tentar transmitir para o outro uma experiência, uma vivência, e estamos muitas vezes fazendo isso por meio de um recorte de uma imagem, né? Que pode muito bem ser enviesada pela percepção do receptor, né? E nós, como produtores de conteúdo, precisamos refletir a respeito disso, né? Até onde eu estou voltando para um período, obviamente, pré-histórico, né, em que eu não tinha condição e meios
para poder inscrever na história experiências como ser humano, né? E obviamente experiências que carregam e carregavam ali parte de nossa identidade, né? Um conteúdo digital ele pode ser modificado e moldado e oferecido como totalmente original, né? Mas uma inscrita com as características e design de um ser humano, ela não pode ser emulada, né? Por isso temos até especialistas aí que trabalham nesse campo de ler, né? Dar autenticidade a um conteúdo escrito por uma pessoa, tá? Então é um livro muito bacana, foi extremamente sucinto, realmente é um livro que você lendo ele aí você vai conseguir dar uma ampliada muito interessante em uma ferramenta, um dispositivo humano, tá bem? É somente isso, é só uma reflexãozinha, tá? E você vai encontrar fácil em bibliotecas públicas esse livro, vai encontrar muito fácil em sebos, tá? É algo que, em termos de financeiro, é baratinho, em termos de conhecimento, é impagável, tá bem? Abração.